Bem, gente, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Hoje, a nossa última aula sobre o filósofo italiano Nicolau Maquiavel e a sua teoria do realismo político, surgida aí na modernidade, certo? Lembrando que estamos falando aqui de um filósofo, de um autor que viveu na Europa, basicamente no território italiano de Florença, durante aí o início do século XVI. É considerado o pai do conceito moderno da política, justamente porque ofereceu uma definição nova, como o próprio termo moderno sugere, né? Ofereceu uma definição nova para aquilo que se entendia da política. Não era natural que os autores, os pensadores, os filósofos da época descrevessem a política como ela realmente era. Nós percebemos que existe uma tendência idealista nos conceitos da política antiga e da política medieval. Então, nesse sentido, Maquiavel ele faz se diferenciar justamente por esse novo padrão de escrita, né? Um padrão de escrita que, ao invés de dizer como a política deve ser, como o governante deve ser, como o povo deve ser, né? Maquiavel ele parte da realidade, descrevendo fatos reais, e esses fatos reais servem como exemplo para que o príncipe ou governante possa se inspirar dentro daquilo que pode ou não ser feito. Então, Maquiavel se encaixa como um autor realista e é exatamente essa a principal diferença dele para os demais filósofos. Nas aulas anteriores, gente, aí se eu estiver muito rápido, vocês vão me dizendo, eu não tenho o desejo de esticar muito essa aula, é mais para a gente ver aqui um pouco do que a gente já viu, né? E finalizar o assunto. Mas o primeiro conceito que nós trabalhamos foi o conceito de virtude e de virtude. Nós vimos que são duas coisas diferentes. A virtude geralmente é colocada como aquela capacidade, né? Aquela habilidade que o governante deve ter, que poderia ser conceituada na capacidade de fazer o bem a toda hora para todo mundo, certo? O governante ideal seria aquela pessoa que, ao assumir um cargo de liderança, assumir um posto de liderança, faria todo o possível para manter-se ético, para manter uma moralidade e, sendo assim, fazer o bem ao máximo possível de pessoas. No entanto, Maquiavel ele percebe que a política ela não é o campo da ética, que a política não é o campo da moralidade, que o verdadeiro governante ele não precisa, ele não deve fazer o bem toda hora. Porque se ele for inventar de ser bonzinho demais, ele vai perder o controle do seu governo. Então, o príncipe, ele necessita desenvolver uma capacidade denominada de virtude, que é a capacidade de se adaptar às situações. Então, haverá situações em que o príncipe ele vai ser bom, logicamente, mas haverá situações em que ele vai ter que usar, por exemplo, a violência. Vai ter situações em que o príncipe vai ter que voltar a palavra atrás, né? Quando eu falo príncipe, gente, eu estou falando o governante, mas isso serve para nossa vida de maneira geral, né? O príncipe, ele muitas vezes, como eu falei, vai ter que ser violento, vai ter que voltar a palavra, ele vai ter que mentir. Tudo isso com o objetivo de manter o seu poder. O Maquiavel ele vai ser bem objetivo. Para ele, a função da política é a manutenção do poder. Não importa o que o governante faça em seus domínios, desde que seja para manter-se com a autoridade. As punições dentro desse modelo estatal devem ser punições exemplares, né? O príncipe, porém, fica um bizu muito importante, gente. Fica um bizu muito importante. O príncipe, o governante, o líder,
não deve ser cruel ao ponto de despertar nas pessoas o ódio. Tem uma passagem do livro O Príncipe que fala sobre o relacionamento do governante com o povo, né? E aí surge um questionamento. O questionamento é o seguinte: será que na relação entre governante e povo, será que vale mais a pena ser amado ou ser temido? E aí eu jogo essa pergunta para vocês. Na vida, na profissão, nas relações e também na política, vocês acham, gente, que é melhor ser amado ou ser temido pelas pessoas? Amado ou temido? Qual é a melhor das duas escolhas? Professor, depende, eu acho. Depende de quê? Em que situações, então, é melhor ser amado e em que situações é melhor ser temido? Por exemplo, eu sou professor. Enquanto professor, é melhor ser amado ou ser temido? Ser amado, né? O que é que vocês acham? Mas às vezes, quando a pessoa é amada por todos, não, consequentemente, não é muito temida, assim, né? E não, é meio que falta respeito, às vezes, aí não cumpre a obrigação com a pessoa. Eu acho que, assim, por exemplo, como fosse o príncipe, ele sendo uma pessoa muito amada, lógico que vai ter muitos fiéis atrás dele. Agora, será que todo mundo ia cumprir, assim, né, as regras, as leis? Será que todo mundo ia respeitar ele? E sendo ele Isso aí é temido, bom. ele ia ser odiado por muitas pessoas. Mas as pessoas iam ter respeito, iam cumprir as regras, iam ter uma sociedade, pelo menos ali, culta, porque tinham medo do príncipe. Pra mim é meio a meio. Assim, se ele for muito amado, o pessoal só vai focar na parte boa dele. Então, tipo, se ele fizer um errinho ali, o pessoal vai meio que passar pano. Não, ele já fez tantas coisas boas, a gente gosta muito dele, então ele nunca faria isso. Tipo, vou deixar de acreditar. Agora, se ele é temido, as pessoas vão respeitar mais ainda, não focar só nas partes boas dele. Até quando ele for Gostei. amado também, ele, quando for aplicar, ele vai ter medo. Não é medo, é tipo, nossa, eu sou tão. Eles gostam tanto de mim que eu não vou aplicar uma coisa ruim. Ele vai ser sempre bobinho, vai ser sair de bobo pelas outras pessoas, é tipo isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho já que ele Vai. deve ser mais temido. Tipo, eles deviam medir as forças dos príncipes. Tipo, examinar as qualidades dele. Por exemplo, uma consideração é se o príncipe ele possui tanta força no estado dele, né? Que ele comanda, para manter por si mesmo, né? A necessidade ou um auxílio ali. Pronto, deixa eu perguntar para vocês. Eu não sei se vocês têm inimigos. Com certeza vocês têm amigos, né? Inimigos, eu não sei se vocês têm. Mas alguma vez na vida, vocês já se decepcionaram com os inimigos de vocês? Com o inimigo, não. Porque a gente até espera a decepção. Agora, se eu fizer a pergunta contrária, se algum dia vocês se decepcionaram com algum amigo, com certeza a pergunta vai ser sim. Isso chega a ser óbvio, gente, porque eu acho que até a gente já falou disso na aula passada, né? Isso vai ser óbvio porque a decepção ela só acontece de quem você espera coisas boas, ou seja, dos seus amigos, das pessoas que você ama. Você não se decepciona com quem você não gosta. Você não se decepciona com quem você tem medo. Você não se decepciona com quem é seu inimigo. A decepção só vem daquelas pessoas que você ama e a decepção só vem daquelas pessoas que estão ali perto de você
jurando amor eterno. Eu não sei se vocês lembram, mas o próprio César de Roma, né, que falou aquela frase, né, até tu, Brutus, meu filho, o próprio filho mata o pai, né? Então, gente, o Maquiavel, ele vai aconselhar o príncipe da seguinte forma: é lógico que se a gente pode escolher, é muito mais prazeroso ser amado do que temido, né? É muito mais prazeroso. Porém, no campo da administração, das relações entre as pessoas, é muito melhor ser temido do que amado. Então, quando você puder escolher, prefira ser amado. Mas quando você não tiver escolha, quando você tiver que impor uma certa autoridade, prefira ser temido. O que acontece? Em sala de aula, a gente vê muito isso, gente. A gente vê muito isso. Geralmente nas aulas daqueles professores que são mais legais, que são mais abertos, aquele professor que você considera gente boa, raramente o professor consegue dar uma boa aula, porque os alunos, eles se sentem tão livres, mas tão livres, mas tão livres, que eles acabam bagunçando, não prestam atenção, dormem livremente. Agora, quando você tem aquele professor, aquela professora que são carrascos, que chega só com um olhar, é mesmo que rasgar o seu coração no meio, né? Quando tem a aula daquele professor, Ave Maria, parece que todo mundo ali vira uma estátua. Não que isso seja uma coisa boa, ao meu ver, né? Mas existe, acho que alguém utilizou essa palavra, uma espécie de respeito que não é bem assim um respeito autêntico, né? É aquele respeito misturado com medo. Mas pelo menos você percebe uma certa ordem, uma certa harmonia, pelo menos dentro da sala de aula. Então, nesse caso, Maquiavel vai dizer, prefira ser temido do que amado. Agora, se você conseguir juntar essas duas coisas, como o Vitor falou, né, um pouquinho de cada, que é o mais difícil de se fazer, né, é o mais difícil, mas se você conseguir juntar um pouquinho dos dois, se você conseguir juntar um pouquinho dos dois, é excelente, tá certo? Santiago, Pode falar. tipo assim, quando eu vou dar um exemplo numa sala de aula, tem alguns meninos brincando de jogar bolinha, aí a bolinha taca no professor. Se for um menino besta, que todo mundo gosta, eles vão apontar o dedo. Mas se for um que os outros têm medo, ninguém fala. Vão ficar olhando e ninguém vai falar. E ninguém vai falar para a professora e vai acabar que não vai dar em nada. Então, como você disse aí, tem horas que é bom ser temido. Exatamente. Só que tem um perigo aí, né? Que é da punição acontecer para todo mundo. Aí o Maquiavel também aconselha sobre isso. Para que você não puna de maneira injusta, é necessário que você investigue, descubra quem são os errados e puna os errados de maneira exemplar para que não se repita. E aí, professor? Pode falar. Eu estou precisando saber disso aí, no que eu estou. Então vejam, a filosofia do Maquiavel, ela é voltada para essa frase que a gente estudou na semana passada. Os fins justificam os meios. Como eu disse, não foi o Maquiavel que escreveu essa frase. É uma frase que a gente pode extrair como resumo dos ensinamentos presentes na obra O Príncipe. Então, os fins justificam os meios significa dizer que não importa o que eu faça, desde que eu alcance os meus objetivos. Não é necessário falar sempre a verdade, também não é necessário mentir sempre. Eu tenho que me adaptar, desde que eu alcance meus objetivos. Eu posso ser um indivíduo pacífico ou violento, desde que eu alcance os meus objetivos. Eu posso utilizar de meios lícitos, mas também os meios ilícitos são uma opção, né? Desde que eu alcance os meus objetivos. Tá certo? Um outro conceito que nós trabalhamos na semana passada também foi o do príncipe não necessariamente precisar ter todas as qualidades, mas somente aparentar ter. Eu costumo associar isso aqui, gente, muito ao início de um namoro.
ao início de um relacionamento. Sabe quando você está apaixonado, que o seu parceiro ou parceira parece que não tem defeito nenhum, sabe? E essa ausência de defeitos, muitas vezes, não é culpa só sua. Não é culpa só sua. Muitas vezes o seu parceiro ou parceira acaba, de certa forma, camuflando alguns defeitos que possui, certo? Às vezes a pessoa é ranzinza que só a desgraça, mas ali no começo do namoro é super atenciosa, carinhosa, entende? Às vezes a pessoa, enfim, existe uma espécie de disfarce dos defeitos justamente para fazer com que o outro desenvolva um certo sentimento por você. Pode falar, Eduardo. Levantou a mão? Eu tava pensando igual prefeito, né? O prefeito, para conseguir o voto, faz de tudo, promete de tudo. Quando tá no poder, aí mostra verdadeiramente a face, aí todo mundo, nossa, que homem ruim, que, sabe? Aí a máscara cai quando ganha. Pessoal, na eleição, a gente tem até candidato ateu que vai na igreja para dizer que é religioso. A gente tem candidato católico que vai na igreja evangélica. A gente vai candidato evangélico que vai na igreja católica só para dizer que é religioso. Mas o que o Maquiavel diz, né? Parece que essa galera realmente leu O Príncipe, né? O que o Maquiavel diz é que eles estão certos nesse ponto. Porque não necessariamente você tem que ser, você tem que aparentar. Aparentar. Então você não precisa ser honesto, você não precisa ser bom, você não precisa ser carinhoso, você não precisa ser atencioso, né? Mas você precisa parecer que você é tudo isso. Porque se você não parecer, você não conquista nem o boy, nem as gatas, você não assume um posto de liderança em lugar nenhum, nem muito menos ganha uma eleição e mantém o seu poder político. Certo? Então, percebo como Maquiavel também é consultor de relacionamentos, viu, gente? Repito, às vezes não é só culpa da gente por se enganar, mas às vezes o outro também nos engana intencionalmente, no sentido de esconder os seus defeitos, no sentido de não mostrar quem é totalmente, fazendo com que a gente crie impressões erradas. E aí, somente com o convívio, que às vezes é decepcionante, né? Somente com o convívio é que a gente vai descobrindo quem a pessoa é realmente, e, na maioria dos casos, essa descoberta não é lá essas coisas, né? A gente descobre muitas coisas que a gente... muitas coisas que não nos agradam, infelizmente, né? Ou felizmente, talvez. Beleza? Uma outra dica, gente. Uma outra dica do Maquiavel aqui no ponto 5. Essa aqui é forte. Todas as pessoas são movidas exclusivamente por interesses egoístas e ambição de poder pessoal. O governante deve manter-se alerta com todos. O governante nunca deverá confiar na lealdade dos seus súditos. Todos os indivíduos são corruptíveis. Sabe aquele conselho que a nossa mãe nos dá de que a gente não tem amigo, que o único amigo que a gente tem é pai e mãe? Acho que vocês já ouviram isso em algum momento da vida. Se vocês não ouviram, vocês vão ouvir, com certeza. Esse ensinamento, gente, é um ensinamento maquiaveliano total. Total. Porque o Maquiavel ele vai dizer o seguinte, ó, rapaz, não confia em ninguém. Não confia em ninguém. Durante a sua vida, durante o seu governo, não confie 100% em ninguém. Por quê? Porque todo mundo tem seu preço. Todo mundo tem seu preço. Não tem essa pessoa que, movida por um interesse, não seja capaz de fazer o que for. Professor, tem um cara da filosofia que ele fala até político, não sei se é o nome dele, que eu acho que ele é meio... Ele é do Rio Grande do Sul, coisa assim.
E que ele falou isso aí, uma coisa parecida com isso aí. Ah, deve estar falando do professor Cortella, né, não? Esse cara aí, ele é sulista. Eu assisti esse vídeo dele, viu, Vitor? É um vídeo muito interessante. Porque o professor Cortella, que é um filósofo brasileiro, ele teve um governo há muito tempo atrás em que ele foi secretário de Educação da cidade de São Paulo. E nesse vídeo, né, ele conta a história de que ele durou pouco tempo como secretário de Educação do Estado. Porque o que é que acontece? Quando você ocupa um cargo como esse, você tem ali acesso a muito dinheiro disponível para comprar merenda, para comprar farda dos alunos, você tem muito dinheiro disponível para comprar equipamentos. E essas empresas que fazem esse fornecimento, né, das secretarias de educação, das prefeituras do governo, são empresas que, na maioria dos casos, possuem ali muitos esquemas para ganhar os processos licitatórios e tal, né? Então, acaba rolando muita propina, acaba rolando muito dinheiro ilícito. E aí, exatamente, Vitor, ele usou essa frase aí para pedir demissão. Ele pediu demissão, né? Eu acho que antes de completar 2 anos do mandato. E aí, quando perguntaram para ele por que ele pediu demissão, já que ele estava fazendo ali um trabalho tão bom, a resposta foi essa. Todo homem tem seu preço e eles já estavam quase chegando no meu. Ou seja, rolava muito dinheiro, rolava muita coisa. E isso não é nada diferente do que o Maquiavel falou lá no século XVI. Todas as pessoas, elas possuem um preço. Todas as pessoas são egoístas, são ruins por natureza. A gente pensa muito mais na gente do que no outro. E o Maquiavel, ele afirma que é muito mais fácil, presta atenção, ó, é muito mais fácil uma pessoa esquecer a morte de um parente querido do que esquecer um prejuízo financeiro. É mais fácil esquecer a dor e o sofrimento pela perca de um parente querido do que esquecer um prejuízo financeiro. Então, quando as pessoas precisam da gente, elas são capazes de oferecer assim a alma para que a gente possa ajudar elas. Porém, da mesma forma, com a mesma rapidez com que elas nos procuram, quando elas não precisam mais da gente, quando a gente não serve mais, elas também são capazes de nos descartar com uma velocidade incrível. Então, esse descarte, ele acontece na mesma velocidade, na mesma intensidade com que nós somos solicitados. Então, pessoal, ninguém é confiável. Ninguém é confiável 100%. Num governo, na vida, nas relações. O conselho de Maquiavel é: nunca confie 100% em alguém, porque a natureza humana é uma natureza ruim, é uma natureza interesseira, é uma natureza egoísta, é uma natureza ambiciosa. Quando precisamos dos outros, os outros, Ave Maria, são perfeitos. Mas quando a gente não precisa mais, a gente descarta com uma rapidez fenomenal, na velocidade da luz. Beleza, gente? Já se sentiram usados por alguém? De a pessoa só procurar você quando estava precisando, aí não precisou mais, dispensou? Isso acontece muito, né, Quando não gente? precisa mais, sabe nem quem é. Vê na rua, finge que nem tá vendo. Isso acontece demais. Deve estar acontecendo nesse momento em algum lugar, em algum lugar do mundo, né? Olha só esse conselho. Esse conselho aqui vocês vão gostar. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal,
é fazê-lo de uma vez só. Sabe o prefeito, o governador? Tem verba, gente, entra verba para eles consertarem a cidade todinha. É dinheiro demais. Tem verba para consertar tudo de uma vez. Imagina aí que, sei lá, deixa eu pegar aqui uma pessoa. Imagina aí que o Alan é eleito prefeito de Granja. E aí ele tem lá dinheiro para mandar ajeitar a cidade todinha. Só que o mandato do Alan tem 4 anos. Se o Alan consertar a cidade todinha no primeiro ano de mandato, nos outros 3, quando chegar na outra eleição, ninguém lembra mais o que foi que ele fez, mesmo que a cidade esteja totalmente diferente. Então, o que é que o Alan, enquanto prefeito que leu o livro do Maquiavel, faz? Conserta uma coisinha aqui, ajeita metade de uma rua, aí no final do mandato ajeita a outra metade, constrói um posto de saúde num bairro, um ano depois constrói um posto em outro bairro, começa a ajeitar uma praça no início do mandato e só termina no final do mandato. Então, vai fazendo coisas boas aos poucos. Por quê, gente? Porque a memória do povo é curta. Se você mostrar de uma vez só todas as armas que você tem, você está ferrado. Você não vai surpreender ninguém. É igual aquele boy, as meninas vão saber do que eu estou dizendo. É igual aquele boy que diz eu te amo no primeiro encontro. No primeiro fica. Você mal deu um beijo no boy, aí o boy, pã, eu te amo. Olha, no primeiro encontro você não sabe nem, você não conseguiu nem pensar se o beijo foi bom. E o boy já está se declarando. Ou seja, o eu te amo é assim, a última coisa, né? É a frase máxima do sentimento. É aquilo que você diz quando você já está cercado ali de elementos que te possibilitem te levar a crer, te levar a pensar de que aquela pessoa ali vai te dar uma certa segurança. Só que você vai lá e diz eu te amo no primeiro encontro. Ou seja, você acabou com a sua munição. A surpresa que você poderia fazer, você gastou ali tudo de primeira. Então, o que é que você faz? Qual é o correto? Conselho de Maquiavel. Observe as atitudes do governante e copie. Mande um bom dia, no outro dia você manda uma boa noite, esporadicamente você faz algum benefício, sei lá, manda um bombom, ajuda em alguma coisa, assim em dias aleatórios, não precisa ter data especial, manda uma flor, e aí isso em dias diferentes, aí você dá um tempo, uns 3, 4 dias sem falar nada, depois faz alguma outra coisa, vá fazendo o bem aos poucos, para que a pessoa esteja sempre com você ali na memória. Não mostre tudo que você é e tudo que você tem de uma vez só, senão você fica desarmado. Agora, quando você for fazer o mal com alguém, quando você for praticar o mal, quando você for executar uma vingança, quando você for praticar um ato violento, uma maldade, faça de uma vez. Faça de uma maneira enérgica. Quando for eliminar um inimigo, faça de uma vez só. A bondade você faz aos poucos, mas a maldade você faz de uma vez só. Pode falar, Vitor. Mas é pelo mesmo motivo, né? Hã? Mas é pelo mesmo motivo. Não, no caso da maldade de uma vez só... As pessoas esquecem. Mas no caso da maldade de uma vez só, você tem que fazer de uma vez só para não dar tempo de reação. Sabe? Porque quando você vai praticar o mal, provavelmente quem vai receber não vai gostar muito. Por isso que você tem que fazer de uma vez. De maneira inesperada, de maneira rápida, de maneira astuta.
e de maneira firme, para não deixar a opção de reação, certo? Então, praticar o bem fatiado, né, fracionado, e o mal você faz por inteiro de uma vez só. Beleza? Vamos passar aqui. Agora, gente, tem uma coisa que eu não botei no slide, um conceito que eu não botei no slide, que é importantíssimo. Que o Maquiavel vai dizer o seguinte, olha, se você ler o meu livro todinho, aprender todos os conselhos que eu ensinei, praticar eles e tal, ainda assim, não é garantia de você ter um bom governo, de você manter o seu poder. Porque tem uma coisa que não nos pertence, mas que conta muito para a arte de liderar, para a arte de conviver, que é o que ele chama de fortuna. Vocês podem anotar aí, fortuna, que significa a sorte. A sorte. No futebol, a gente costuma dizer, Fábio vai saber aí, assistente técnico, no futebol a gente costuma dizer que o bom goleiro não é só aquele goleiro que tem uma grande habilidade, mas o bom goleiro é aquele também que tem sorte. Sabe aquele chute que o cara botar a bola lá no ângulo mesmo, Fábio, lá naquele Vzinho, né? E aí o goleiro pula, se estica todinho. Aí a bola bate na ponta do dedo, na ponta da luva. E aí, depois de bater na ponta da luva, pá, explode na trave. O bom goleiro não é só aquele que tem uma boa habilidade, é aquele que também tem sorte. Nesse sentido, o bom governante também. O bom governante não é só aquele que consegue aplicar a virtude. Não é só aquele que consegue aplicar a virtude. Não é só aquele que consegue escolher bem e se adaptar bem. O governante bom é aquele que possui sorte ou fortuna. Não sei se vocês lembram, acho que não é do tempo de vocês, mas tinha um programa no canal do Silvio Santos que se chamava Roda da Fortuna, que agora é Roda Roda Jequiti, né? Mas antes era Roda da Fortuna. O que é a Roda da Fortuna? É uma roda que tem um monte de valores, né? R$1.000, R$500, R$100, e tem um bichinho lá que você perde tudo. Aí você roda, onde você cair, é o valor que você ganha. Então, aquilo ali não dependia de nada, da sorte. Da mesma forma, na nossa vida. Algumas coisas dependem de nós, né? Outras vezes depende da sorte. No caso do goleiro, e no caso da arte de governar, você tem que estar preparado para as situações. Se o goleiro não tivesse se esticado todinho e tocado com a ponta da luva na bola, talvez não tivesse pego na trave. Então, a sorte, ela se apresenta para quem procura. Essa é a verdade. Eu escuto muita gente que diz que quer ganhar na Mega Sena, mas não joga. Eu sou uma delas. Vivo dizendo que quero ganhar na Mega Sena, mas raramente jogo na Mega Sena. Como é que eu vou ganhar se eu não jogo? É igual quem reza pedindo a Deus para passar na prova. Se você não estudou, como é que Deus vai fazer com que você passe na prova? Entendeu? Você tem que ter o esforço. Digamos, você estudou pra caramba. Aí chega na hora da prova, Deus, me ajude a fazer essa prova. Aí, se eu fosse Deus, eu poderia dizer, rapaz, vou te dar uma ajudada aqui. Vou dar uma ajudada aqui. Mas se você não estudou nada, é difícil. Eu acredito que não, viu, Rafael? A sorte, ela não depende da gente. Agora, como eu estou dizendo, geralmente, quem são as pessoas que têm sorte?
aquelas pessoas que estão no lugar certo, na hora certa. Aquelas pessoas que estão preparadas em todos os momentos. Então, a sorte, ao mesmo tempo que ela não depende de nós, quem alcança ela é quem a persegue, de alguma forma. Beleza, gente? Então, para encerrar, dizer que esse termo maquiavélico, como a gente falou na primeira aula, é mal empregado, sendo que a mais correta definição para aqueles que se referem à teoria de Maquiavel é o termo maquiaveliano. Então, a palavra maquiavélico, ela é mal utilizada, porque dá a entender que Maquiavel era um cara que aconselhava só o mal, e não é verdade. Maquiavel vai dizer, quando você puder escolher, seja amado, faça o bem. Agora, quando você não tem escolha, prefira ser temido. Beleza? Então, quando forem falar de Maquiavel, em vez de usar o termo maquiavélico, prefiram a utilização do termo maquiaveliano. Beleza, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta, alguma piada? Não? Comentários? Alguém quer cantar uma música? Não? Beleza, gente. Então, eu me despeço de vocês por aqui e provavelmente na quarta-feira a gente se encontra aí depois de muito tempo, a turma 1, né? O pessoal da semana 1, lá na escola. Beleza? A gente se encontra aí e a gente se fala. Tá certo? Um cheiro, um abraço aí para todo mundo. Vamos dar uma lavada aí na farda de vocês. para poder chegar quarta-feira com uma farda cheirosa. Valeu, meu povo. Até mais.